Eu acredito que alguns estejam a pensar porque é que eu me lembrei de fazer isto. Em primeiro lugar, porque acho que o tema dos exercícios de alta intensidade é um tema que está muito na moda, porque hoje tudo que se fala está sempre muito presente esta questão dos exercícios quase extremos. E é um tema que me tem interessado e, portanto, isto que nós íamos fazer aqui hoje era mais uma conversa, ou seja, a ideia não é que esteja eu aqui a falar, vocês podem me interromper quando quiserem, podem colocar as questões que quiserem, portanto, isto é muito mais uma conversa do que uma palestra, uma conferência, ou o que quer que seja. Sendo que o tema é sempre este, que é a carga, na carga a dose faz o veneno. Eu acho que é um provérbio que, enfim, tinha sido até, aparentemente terá sido o autor, digamos, o criador da farmacologia, mas de todo modo, eu acho que no caso do exercício, na alimentação, assim, de uma forma geral, isto adapta-se muito bem. Na maioria das vezes pouco é pouco, muitas vezes é um exagero, é demasiado. Portanto, o que é que eu pensei? Pensei muito mais contar uma história, até um pouco da minha experiência profissional, em diferentes áreas, utilizar uma coisa que eu gosto imenso, que é de ser advogado do diabo, ou seja, fazer muitas perguntas. Aliás, estava um bocadinho ali a partilhar com o meu amigo e colega do Brasil, o Manuel, a falar um pouco sobre isto, porque eu de facto tenho às vezes até, não é que seja mal interpretado, mas às vezes acredito que é uma das áreas em que eu tenho que melhorar, porque eu sou um bocadinho incisivo demais nas coisas, às vezes tenho que ter um bocadinho mais de calma, e gosto muito disto, eu gosto muito de discutir, de pensar, de às vezes ser um bocadinho do contra sobre as coisas, aliás é um pouco este, estão a ver, quer dizer, tipo, nesta altura vi falar sobre isso de alta intensidade e vi falar sobre os riscos no sentido genérico do termo do exercício de alta intensidade é assim um bocadinho contra a corrente e, portanto, vou fazer um pouco isso e, fundamentalmente, encontrar um fio à meada, ou seja, o que acontece é que eu, no meu raciocínio e daquilo que eu tenho feito profissionalmente, eu às vezes tenho muitas dúvidas sobre algumas coisas e às vezes a pensar alto pode ajudar nesse sentido. Como vocês sabem, ou alguns dos que me vão conhecendo sabem que a mim o tema da performance sempre foi uma coisa que me apaixona, que me entusiasmou muito, sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Depois, na minha vida, tem acontecido muito este conceito que é o serendipity. O serendipity para traduzir para português eu até nem consigo dizer, porque nem consigo explicar bem como é a palavra, é serendipinidade, é assim uma coisa desse género, e baseia-se numa lenda no Ceilão, em que uns príncipes iam percorrendo o Ceilão e tinham sempre encontros com diferentes pessoas e esses encontros acabam sempre por trazer coisas positivas. Então é muito engraçado que a minha vida tem sido sempre de encontros deste género. Eu tenho encontrado pessoas na minha vida, factos na minha vida que me têm ajudado muito e, portanto, eu sou um tipo de defensor desta ideia do serendipity. E talvez as coisas mais engraçadas que me aconteceu foi em 2013 eu ter lido um artigo no Lancet Oncology, que dizia Cancer-Related Fatigue and Exercise Physiology Assist Oncologist. E este artigo, para mim, como agora se diz, mudou muito o meu mindset, não é? a minha maneira de pensar sobre as coisas, e comecei a perceber que o exercício, de facto, tinha aplicações que vão muito para além daquilo que nós habitualmente falamos. Estamos muito habituados a falar do exercício na prevenção das doenças cardiovasculares, na prevenção da hipertensão ou da diabetes, o que quer que seja. E eu sempre achei também, nesta perspectiva de ser um bocadinho contra a corrente, sempre achei que havia aqui um exagero muito grande. Ou seja, quando nós vamos ver, nós hoje temos muitos problemas relativamente à investigação biomédica, porque muitas das vezes o que acontece é que as amostras são demasiado selecionadas e, portanto, os resultados que nós encontramos depois na vida real são difíceis de replicar. Ou seja, o que acontece é que na maioria das coisas, nós hoje, se pensarmos bem, a longevidade está muito mais relacionada com a medicação do que com o estilo de vida. Ou seja, o que acontece é que hoje nós vivemos muito mais anos do que o que vivíamos, fundamentalmente porque tomamos medicamentos. Essa é a razão fundamental. E, portanto, isto significa o quê? Significa que o exercício tem sido, na minha perspectiva, relativamente mal vendido. Nós estamos a vender, muitas vezes, entre comas, estamos a vender o exercício para áreas onde muitas vezes há alternativas. E onde o exercício, na minha perspectiva, deve ser vendido é para áreas onde não há grandes alternativas. E onde é que não há grandes alternativas? Não há grandes alternativas, por exemplo, nesta área. O que é que faz uma pessoa que tem uma doença oncológica, que entra num processo quase ciclo vicioso, em que o tipo está o tratamento,
a própria doença é altamente inflamatório, pró-inflamatório, e significa que tem consequências do ponto de vista fisiológico que passam muito, por exemplo, por um ambiente catabólico muito exagerado, com perda da massa muscular, aumento da massa gorda, as pessoas sentem-se cansadas, sentem-se deprimidas, sentem-se asténicas, e o que vai acontecer é que a tendência também dos médicos muitas vezes é dizer está cansado, é melhor ficar em casa, descansar um pouco, etc. Muitas vezes tem que ser assim, mas são exceções. O que acontece é que também as pessoas normalmente ficam com o sistema imunitário comprometido e, portanto, também a ideia é não se exponha muito porque pode ficar doente, etc. Portanto, entra-se num ciclo vicioso, as pessoas ficam paradas, mais cansadas ficam, como ficam mais cansadas não se sentem vontade de fazer nada e, portanto, não há nada para fazer. E, portanto, o exercício aparece aqui como qualquer coisa que não tem alternativa. Para o colesterol, gosta ou não se gosta das estatinas, há medicamentos. Para a hipertensão, há medicação. Para a diabetes, há medicação. Para a osteoporose, há medicação. Ou seja, nós temos medicamentos que podemos gostar ou não podemos gostar. Agora, para algumas destas áreas não temos. Por exemplo, mesmo para a função cognitiva, que é uma área que eu cada vez me interesso mais, não há nada. Não há absolutamente nada. Vocês conhecem alguma coisa? Eu não conheço nada. Para aumentar a capacidade de concentração na tarefa, para aumentar a memória, para aumentar a nossa qualidade na tomada de decisão. Todas essas coisas são áreas cerebrais sobre as quais há muito pouco. E o exercício pode ter aqui um papel decisivo. E hoje sabe-se cada vez mais sobre isso. Então é muito engraçado porque eu comecei-me a apaixonar por estas áreas onde nós estamos sozinhos e onde, de facto, vejam esta ideia, por exemplo, da hiperatividade e do déficit de atenção. O que é que há para isto, a não ser medicação, essa sim com, muitas vezes, porque uma coisa é ter a doença instalada, outra coisa é ter dificuldades de concentração, como a maior parte dos miúdos têm. E, por exemplo, o exercício aí tem um papel decisivo, um papel importantíssimo, e a dose de resposta é muito baixa. O mesmo se passa relativamente à doença oncológica, ou seja, o que acontece é que os doentes oncológicos hoje sofrem de uma, enfim, consequências da própria doença que passam por aquilo que eu estava a falar, enfim, que de uma forma geral se baseia fundamentalmente nesta questão, que é fadiga. As pessoas, aqui chama-se medo de fadiga associado ao cancro, o cancer-related fatigue, em que praticamente não há nada para fazer. E hoje eu percebo que o impacto que o exercício tem em doentes oncológicos não tem comparação absolutamente nenhuma com o impacto em pessoas saudáveis. E, portanto, esta foi a primeira alteração que eu percebi na minha vida, neste primeiro encontro foi com este artigo. Depois, um dia, estava na praia, não nesta, mas numa um bocadinho mais feia, mas bonita também, e encontrei um amigo de um amigo meu que me fez, que também foi um encontro assim casual e foi muito engraçado, porque esse meu amigo convidou-me para fazer, esse amigo desse meu amigo, convidou-me para fazer uma conferência na Deloitte, na altura, há uns 7 ou 8 anos, sobre o cérebro e sobre a tomada de decisão, sobre o impacto da fadiga e do stress no cérebro, que é uma área que eu gosto muito. Então foi muito engraçado que eu, a partir dessa altura, comecei a contactar com um ambiente completamente diferente daquele que eu estava habituado. Ou seja, eu comecei a contactar com um ambiente que, enfim, normalmente se chama um ambiente mais corporativo. E o que é que eu percebi? Percebi uma coisa muito interessante, que é que a forma como nós hoje estamos a trabalhar é qualquer coisa que, para mim, até aquele momento, neste momento também já sofro destes problemas, mas que era uma coisa que estava relativamente afastada. Ou seja, as pessoas hoje trabalham de uma forma com uma intensidade tal que acaba, e reparem a palavra, com uma intensidade tal que acaba por ter reflexos na nossa performance ou na nossa produtividade. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que nós temos aqui, tinha aqui duas áreas e uma terceira área que agora me interessa. Ou seja, nós temos uma área que são dos atletas de alta performance, com quem eu sempre trabalhei, os doentes que estão em underperformance, e agora temos aqui uma zona média de pessoas que trabalham muito, com muita exigência e que na realidade acabam por sofrer isto. Ou seja, está criado aqui um ambiente que, se vocês olharem, da forma como nós estamos a trabalhar, de uma forma geral nas empresas, nós teríamos, eu caracterizaria em 4 pontos fundamentais. Uma é esta, que é never offline, ou seja, as pessoas estão sistematicamente ligadas. Isto não é bom sinal. Nós, de facto, se olharmos para o nosso organismo, todo ele é sinusal, quer dizer, as pessoas, o músculo cardíaco contrai-se e relaxa-se, inspiração a expiração, as hormonas libertam-se com ritmos circadianos, a temperatura aumenta, diminui. Portanto, tudo isto é assim e nós insistimos em ter uma perspectiva completamente como se fosse uma flatline. Ou seja, aliás, é muito engraçado porque nós achamos que um tipo que bebe,
que sniffa uma linha de coca, ou que come de uma forma aditiva, ou que tem uma adição de álcool, um tipo chama isso adição. Mas não é adição um tipo ir para a casa de banho com o telefone. Então não é. Claro que é uma adição. Hoje é quase um comportamento aditivo a questão de estarmos sistematicamente online. O segundo é isto, que é a elevada pressão dos resultados, cada vez mais. Isto acentuou-se muito com a crise. O terceiro é este, longas horas de trabalho. É habitualíssimo as pessoas fazerem, eu próprio muitas vezes cometo esse erro, fazerem 2 turnos, ou seja, trabalharem durante o dia, chegarem a casa às 7 ou 8 horas e depois deitar os miúdos ou de jantar, ir ver outra vez os mails e ler qualquer coisa ou responder a qualquer coisa, portanto, e depois ainda às viagens frequentes. Ou seja, este ambiente é um ambiente altamente propício para isto, para 2 questões que hoje atravessam praticamente a população: stress e fadiga. Vamos ver como isto tem impacto sobre esta questão dos exercícios de alta intensidade. E o resultado disto é que nós diminuímos a nossa performance. É muito engraçado, eu como trabalho com, agora, acho que 80% do meu tempo trabalho com empresas nesta área da performance, e antes dos programas normalmente passo um inquérito sobre alguns aspectos e tem aqui meia dúzia de coisas engraçadas de como nós estamos a trabalhar. Dos meus resultados, portanto, isto não é do MIT nem da Harvard, não, isto é de colaboradores de empresas portuguesas, normalmente colaboradores até muito diferenciados, mas vejam a meia dúzia de resultados engraçados. Por exemplo, se faço intervalos de 90 em 90 minutos para recuperar, só 14% das pessoas é que fazem. De manhã, como se sente, 1 completamente exausto, 5 completamente recuperado para trabalhar, a média é 1,8. No final do dia, como é que as pessoas se sentem? 1 exaustos, 5 energizados para tratar da sua vida pessoal, 1,4. Durmo no mínimo 7 horas por noite, são 36% das pessoas é que dormem. E se agora olharem para aqui, imaginem que isto é uma amostra de uma empresa que tem 40 pessoas, portanto, isto são os meus dados agora relativizados para ser fácil graficamente para ver as pessoas que respondem com alguma frequência, frequentemente, ansiedade. Só estes é que dizem que não têm sintomas de ansiedade. Irritabilidade, só estes é que dizem que não se sentem irritados. Falhas de concentração, só estes. E completamente recuperados em 40, só 2, ou seja, 5%. Ou seja, este ambiente em que nós trabalhamos todos, uns mais do que outros, obviamente, é um ambiente que é o oposto, de facto, daquilo que é performance, daquilo que é produtividade. E, portanto, se nós fizermos aqui um parênteses, há um dado muito interessante. Eu lembro-me de ter falado num dia, estava a fazer um briefing para a intervenção numa empresa e as pessoas da empresa disseram assim: olha, mas diga-me só uma coisa, professor, não vai para lá dizer para as pessoas trabalharem menos. Porque esse é um problema que as pessoas têm, claro. E é muito engraçado, porque na realidade eu acho que a produtividade é isto. É uma fórmula complexa em que no numerador tem o trabalho. Pronto, isso aí não há nada para fazer. Eu não tenho forma de resolver o meu problema. Eu, se quero ter uma vida melhor, eu tenho que trabalhar mais. Isto é uma questão que não... Quem inventou esta forma de trabalhar não foi o Facebook, nem o Google, nem a Deloitte, nem a Sonai. Ninguém inventou isto, digamos assim. Isto foi-se inventando por si próprio. Portanto, está criado aqui um ambiente, digamos, como se fosse uma sopa, em que nós estamos todos embebidos, que sem nos apercebermos, mas sobre o qual nós não podemos fazer praticamente nada. Então o que é que eu acho que vale a pena fazer aqui? O que eu acho que vale a pena fazer aqui é olharmos para o denominador. O que é o denominador? É a forma como nós, como se diz em economia, acomodamos este ambiente. Ou seja, como é que nós lidamos com este ambiente? E é muito engraçado se vocês pensarem que, se pensarmos, por exemplo, nos atletas, se vocês virem para aí, eu diria que 90% das substâncias dopantes são todas elas direcionadas para a área da recuperação. Se vocês pensarem bem porque é que um atleta não treina 10 horas por dia? Porque tem que recuperar. E, portanto, quem são os atletas que normalmente têm melhor performance? São aqueles que conseguem recuperar rapidamente de uns treinos intensos para os outros e no dia seguinte conseguem treinar à mesma intensidade. Quem são os doentes que têm melhor probabilidade de sucesso e de sobrevida, por exemplo, em fases de ciclo, em ciclos de químio? Quem são? São normalmente os doentes que fazem um ciclo de químio, recuperam rapidamente para o segundo, do segundo recuperam rapidamente para o terceiro. Quem é que tem normalmente um mau prognóstico? São aqueles doentes que fazem o primeiro ciclo, vão fazer o segundo, os leucócitos ainda não estão bem, o ferro ainda não está bem, vai ter que esperar mais tempo, temos que adiar o ciclo, a intensidade se calhar tem que ser diferente, etc. Portanto, se repararmos, de facto, aquilo que mais impacto tem na nossa performance, seja ela como atletas, seja como doentes, ou seja na nossa vida profissional, é a capacidade que nós temos de recuperar. É muito engraçado porque
O que faz, todos nós, se calhar, conseguimos trabalhar 12 horas ou 13 horas num dia. Agora, o que vai fazer a diferença é se nós conseguimos recuperar para o dia seguinte. Portanto, este aspecto da recuperação, para mim, assumiu um aspecto decisivo. A mim aconteceu uma coisa, eu esta segunda, terça e quarta, portanto, ontem e hoje, tive conferências das 9 às 10 numa empresa, 3 conferências seguidas. E eu, na semana passada, fiz, entre ir e vir, fiz 6 viagens de avião e mais não sei quantas conferências. Ou seja, eu cheguei segunda-feira completamente exausto e tinha que fazer uma conferência de manhã. E foi muito engraçado, porque as pessoas perceberam de imediato que eu estava muito cansado, até pelos tiques que a pessoa que trabalha comigo conhece-me bem e disse: estás muito cansado porque a forma como te expressaste, os tiques que utilizaste, etc., eram sinais de cansaço. Ou seja, o meu problema não é trabalhar muito, o meu problema é como é que eu recupero de uns dias para os outros. E esse é que é o problema da grande maioria das pessoas. Esse é que é o problema dos atletas. Os atletas o problema não é muita intensidade, o problema é se, por exemplo, as estruturas deles conseguem aguentar aquele stress mecânico de forma a recuperar de um dia para o outro. Esse é que é o problema fundamental. E é isso que encurta a carreira dos atletas. O que encurta a carreira dos atletas hoje em dia de alto nível é a incapacidade para absorver a energia. É isso que faz, porque começa a inflamar um tendão daqueles, começa a inflamar um joelho, começa a inflamar um ombro, tem que parar, faz entretanto uma entorse, faz uma entorse que normalmente não faria, o meu tibial anterior até poder ter respondido, no estado em que está já não responde, e portanto isso é que acaba por ter esse impacto muito grande. Portanto, o que vale a pena é nós, como é que nós lidamos com este ambiente? E se nós repararmos bem para este ambiente de stress, ou de intensidade, isto, por exemplo, que eu estou a fazer agora, o que estou a falar com vocês? Isto é um estado que se chama de fight or flight. Ou seja, as pessoas hoje estão, desde manhã até à noite, praticamente desde que tocam o despertador, em situação de altíssima estimulação simpática. Eu vou terminar a falar dos exercícios. De altíssima estimulação simpática. Ou seja, nós estamos permanentemente num estado de hiperexcitação. E, portanto, este estado de hiperexcitação corresponde àquilo que normalmente se chama fight or flight, que é cuja responsabilidade é o sistema nervoso simpático e depois que deveria ser equilibrado com o rest and digest do sistema nervoso parasimpático. Portanto, nós temos 2 componentes aqui que são, para mim, decisivas. Uma delas que é o sistema nervoso simpático e outra que é o sistema nervoso parasimpático. Portanto, já estou aqui para fazer um resumo do que disse até agora. O que eu estou a dizer aqui é que a minha experiência pessoal, profissional e académica, o que me diz é que nós estamos hoje a viver em que o exercício, para fazer um pequeno resumo, o exercício tem implicações e tem aplicações muitas vezes diferentes daquelas que são as mais tradicionais. Temos depois um outro aspecto em que as pessoas estão a trabalhar num nível, de uma forma geral, as pessoas estão a trabalhar com níveis de intensidade muito altas, ou seja, com os níveis de participação do sistema nervoso simpático muito elevado, que corresponde, de certa forma, a isto. Ou seja, isto não são mais do que shots de hormonas de stress que têm um preço. Ou seja, o que hoje nós sabemos é que a forma como nós estamos a trabalhar, todos nós, de uma forma geral, corresponde a isto, corresponde a nós, desde manhã, desde que toca o despertador, se pensarem bem nisto, é isto que acontece, toca o despertador, nós acordamos, há um choque de cortisol de imediato, aliás, eu acho que vos vou mostrar um slide que apresenta uma coisa muito engraçada, por exemplo, os surdos acordam com níveis de cortisol nos primeiros 15 minutos mais altos, porque precisam de estar tão atentos, que há um aumento da estimulação simpática de imediato, e, portanto, estamos praticamente durante todo o dia com uma grande estimulação simpática, não temos praticamente nenhum momento, passado umas coisas para as outras, de umas reuniões para as outras, de umas conferências para as outras, o carro é o trânsito, é isto tudo, e isso acaba por depois ter consequências que hoje estão muito bem descritas, por exemplo, o stress e as doenças cardiovasculares, têm aumento do risco. Praticamente todas as doenças cardiovasculares têm uma ligação direta, ou aumentam o risco diretamente com o stress. Agora, o stress, por favor, não interpretem o stress como as viroses nos miúdos, que a gente não sabe o que é uma virose. E portanto, claro que é uma virose, é uma infecção vírica, mas de todo modo, mas hoje nós sabemos que muitas vezes qualquer coisa é uma virose, e hoje qualquer coisa é um stress. Só que na realidade o stress não é mais, se nós quisermos
assim, reduzir isto de uma forma muito simples, mas o stress é uma incapacidade, muitas vezes, ou um desequilíbrio entre a componente simpática e parasimpática do nosso sistema nervoso autónomo. E, portanto, nós quando estamos em stress, o que acontece é que aumentamos o risco. Quando trabalhamos muito, aumentamos o risco de praticamente todas as doenças. É muito interessante porque há uma relação direta entre as duas coisas. Sabemos, por exemplo, que o stress encurta os telómeros. Se vocês se lembram, aquelas no final dos cromossomas, aquelas estruturas que são importantíssimas para a replicação celular e, portanto, sabe-se que os telómeros funcionam um bocadinho como aquelas coisinhas de plástico dos cordões, dos cordões das sapatilhas, ou quem for de Lisboa, dos atacadores dos ténis, que quando se perde, aquilo se vai se esfiando e vai ficando cada vez mais curto. É o que acontece com os telómeros. Os telómeros funcionam assim, de facto. Aliás, uma das grandes expectativas do anti-aging era encontrar qualquer coisa que funcionasse na enzima que regula isto, que é a telomerase, de forma a tentar atrasar o mais possível isto, de forma a tentarmos envelhecer cada vez mais devagar. E o stress tem um impacto significativo sobre o tamanho dos telómeros. Tem um impacto significativo sobre, por exemplo, o aparecimento de algumas neoplasias que estão muito relacionadas com o stress. Portanto, nós hoje isso conhecemos. Tem outra coisa muito engraçada, que é, quando nós estamos com níveis de stress muito altos, o que acontece é que temos, entre outras coisas, temos uma produção de cortisol muito elevada. Aliás, estão a ver, eu hoje trabalho com pessoas de empresas onde eu estudo, por exemplo, o nível de cortisol que eles têm. E é muito engraçado porque, na realidade, o cortisol é uma hormona marcadora de stress. E é muito interessante porque hoje nós sabemos que quando, por exemplo, há um aumento significativo da produção de cortisol, há uma diminuição concomitante da produção de outras hormonas. E uma delas, que é muito engraçada, é a oxitocina e a vasopressina. Então, estas duas hormonas têm um papel importantíssimo. Para quem está mais ou menos identificado com isto, a oxitocina é até muitas vezes chamada a hormona da confiança, ou a hormona do amor, que é muito libertada na altura, como vocês sabem, do parto. Não só facilita as contrações intrauterinas, como também é responsável por aquilo que se chama a vinculação, o attachment também com o filho, que é muito produzida nessa altura. E as pessoas até há pessoas que têm déficits de produção de oxitocina, que está muitas vezes ligada até a alterações comportamentais. E é muito engraçado que quando nós temos, de facto, uma produção muito exagerada de cortisol, produzimos menos oxitocina, produzimos menos vasopressina e, por exemplo, o nosso sistema imunitário fica mais comprometido. Então é muito engraçado, este estudo mostra uma coisa com piada, que é, por exemplo, entre casais que são felizes, ou seja, que têm uma boa vinculação, que têm um bom attachment, e casais que, embora sendo casados, têm uma relação mais conflituosa, a produção de oxitocina e de vasopressina é diferente e, por exemplo, quando se quando se provoca uma pequena ferida e se estuda a cicatrização, os casais mais felizes cicatrizam mais rapidamente. Então é muito engraçado como, na realidade, estas coisas que aparentemente parecem estar desligadas, acabam por se perceber como este ambiente em que nós trabalhamos e em que nós vivemos tem impacto sobre aspectos que nós estávamos longe de perceber. Então é muito engraçado que nós hoje sabemos que o stress tem um papel importantíssimo, por exemplo, na tomada de decisão. Tem uma coisa muito engraçada que é a alteração não só da estrutura, mas também da função do próprio cérebro. Hoje já sabemos, por exemplo, que o hipocampo de pessoas que estão submetidas a stress intenso sofre como se fosse um shrinkage, um encolhimento, e é uma área decisiva, por exemplo, para a memória. E hoje há uma área muito engraçada, que é a área da neuroeconomia, que é uma área que estuda este ambiente em que nós trabalhamos e a relação disto com, por exemplo, os mercados. Então é muito interessante que foi publicado pela Nature, portanto não é propriamente uma revista má, mas estão a ver este título: cortisol e testosterona aumenta o risco financeiro e pode ser responsável até pela destabilização dos mercados. Então é muito engraçado que, na realidade, nós às vezes não temos a mais pequena noção de que a forma como nós estamos a trabalhar, colocamos o nosso organismo sobre, digamos,
um ambiente de tal forma desfavorável do ponto de vista daquilo que é, por um lado, a saúde e, por outro lado, também, muitas vezes, aquilo que é a nossa função cognitiva, que faz com que nós, por exemplo, olhemos para algumas hormonas e consigamos perceber que isso acaba por, muitas vezes, por estar ligado à tomada de decisão que às vezes nem sequer é mais adequada. Se vocês olharem para este artigo que foi publicado, foi o primeiro artigo, talvez, que descreveu isto de uma forma melhor, no Proceedings of National Academy of Sciences, que é uma correlação entre o cortisol e, por exemplo, o PNL. PNL é Profit and Losers, ou seja, as perdas e os ganhos no mercado. Estão a imaginar o que é que isto é? Ou seja, olhar para os traders da bolsa, olhar para a saliva que eles têm, avaliar a concentração de cortisol e testosterona salivar durante o dia, 4 ou 5 vezes ao dia, e depois ir ver, encontrar correlações entre aquilo que eles ganham e aquilo que eles perdem durante o dia em função do cortisol salivar. Então é impressionante como isto de facto tem este ambiente. Ora bem, isto depois, quando nós olhamos, eu não vou dizer de quem são estas análises, mas quando nós vamos olhar para a análise de pessoas que trabalham nestas áreas mais intensas, etc., ou pelo menos que trabalham muito, não vou dizer de quem são estas análises porque há uma coisa nas companhias de seguros que é quando um tipo tem fatores de risco, aumenta o prémio. É talvez a principal coisa em que o prémio seja um tipo pagar. Eu quando ouvi falar a primeira vez de prémio pensei que um tipo recebia, mas não, prémio é para pagar. Portanto, não vou dizer de quem é. Mas se vocês olharem para aqui, o que é que vem o cortisol urinário? Uma coisa muito engraçada, que é o seguinte, que é um cortisol muito baixo, portanto, cortisol de 24 horas. Vem, embora seja um homem, mas sabem que os homens também produzem hormonas sexuais femininas e as mulheres produzem hormonas sexuais masculinas. Portanto, tanto a FSH como a LH, embora tendo dentro dos valores de referência, estão relativamente baixos. Se vocês olharem para a testosterona livre, muito baixa relativamente àquilo que seria de esperar, a DHEA, ainda que dentro dos valores de referência também muito baixa. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, na realidade, este ambiente com que nós trabalhamos e sobre os quais estamos submetidos, isto tem um impacto sobre nós. E este ambiente que nós temos, eu vou terminar falando nisso, mas neste ambiente que nós temos, porque sabem porquê que eu estou a dar esta volta toda? Porque se olharmos apenas para o exercício, percebem? E olharmos para o crossfit, ou para o triatlo, ou para o que quer que seja, ou para o zumba, ou o que quer que seja, e olharmos só para isso assim, de uma forma em abstrato, estamos a olhar para metade do filme. Nós temos de trabalharmos com pessoas. Nós não trabalhamos com bonecos, para isso não põe um macaco. Não é? Isto são pessoas, as pessoas vivem num determinado ambiente e este é o ambiente com que nós trabalhamos. Agora podemos esquecer isso, mas se quisermos eu tenho que fazer esta introdução para justificar as minhas preocupações relativamente a isto. E depois, como nós, e vejam se isto não acontece com qualquer um de vocês, como me aconteceu agora antes de começar aqui a fazer antes de eu vir para aqui, como eu vos disse, já tive uma conferência de manhã, já tive uma aula, já tive uma reunião com o Manuel, já estive a preparar umas coisas de tarde e, portanto, depois tenho que vir para aqui falar e tenho que estar minimamente energizado, senão vocês mandam-me dar uma cor e vão-se embora. E, portanto, o que é que eu disse ao Manuel? Vamos tomar um café, comer uma nata, portanto, estão a ver uma boa dieta. E o café porquê? Porque o que acontece é que o café, ao fim e ao cabo, é uma bebida. Eu sou um coffee drinker, portanto, eu gosto de café. Acho que o café é uma excelente bebida. Mas o café tem, entre outras coisas, duas consequências. Uma delas é que quando nós tomamos o café, isso é uma coisa muito habitual, quando nós estamos a começar a ficar cansados. Vejam se não é isto que acontece. Eu ainda tenho que falar, ainda tenho que ir agora dar uma aula, ainda tenho que fazer o que quer que seja. Então, vai um café. E o café, normalmente, tem duas consequências. Uma delas é, de certa forma, como que quase que esconde os sintomas de fadiga. É um bocadinho a sensação do tipo beber uns copos e bebe 2 cafés ou bebe um Red Bull e um café e diz, não, eu estou-me a sentir bem, eu posso conduzir. Não pode nada, porque na realidade a sensação que tem é essa, que sente-se melhor, até porque é um boost no sistema nervoso simpático, mas de todo modo aquilo que são as características deles mantêm-se praticamente iguais. Então é muito engraçado, portanto, temos esse problema, mas temos este problema que é muito importante, é que isto é contrariar um pouco aquilo que é a nossa fisiologia. Ao final do dia, eu agora deveria estar com o meu sistema nervoso parasimpático a sobrepor-se ao sistema nervoso simpático para eu conseguir dormir. Não é? E o que eu faço é, o sistema nervoso parasimpático começa-me a travar, começa eu a andar mais devagar, etc. E o que eu faço é, tomo uma substância que, inclusivamente, se vocês pensarem bem, nos estimulantes,
como é que se chamam? Substâncias simpático-miméticas, ou seja, imitam o sistema nervoso simpático. Então o café passa a ser um estimulante. Esse estimulante tem, para além daquelas consequências, que é de certa forma quase esconder os sinais de fadiga, interfere sobre a qualidade do meu sono. E isso, resultado, entre muitas outras coisas, resultado disto. Ou seja, nós não queremos, muitas vezes, estão a ver, isto é o cortisol, e o que nós vemos é que durante a noite o cortisol está abaixo, à medida que nós vamos acordar o cortisol aumenta, e depois começa a baixar. E o que nós fazemos muitas vezes, estão a ver, estou quase lá a chegar, e o que nós fazemos muitas vezes é chegar a esta altura, e quando, em vez de respeitarmos e ouvirmos a nossa biologia, não o fazemos. Ou seja, contrariamos isto. E o que é contrariar? O contrariar é incluir aqui alguns tipos de estímulos que contrariam um pouco este caminho fisiológico que demorou para alguns milhares de anos, para outros milhões de anos. Isto significa que, muitas vezes, isto já não está assim, a curva já não é assim, a curva já é uma curva muito mais atenuada e quando a curva está muito menos atenuada, que significa que nós estamos muito mais excitados do que aquilo que deveríamos estar e acaba nisto. Acabamos a tomar medicação. Que ninguém toma, não é? Porque eu já sei que ninguém toma. Toda a gente, a única coisa que diz é que todos os meus amigos, isto é como o vinho, não é? Toda a gente só bebe vinho bom. Eu não sei quem é que bebe o mau, mas os meus amigos, todos eles só bebem vinho bom. E aqui é a mesma coisa. Também ninguém toma psicotrópicos, mas, quer dizer, logo a seguir praticamente as estatinas são os medicamentos que se vendem mais. Portanto, isto significa que alguém toma. Normalmente, como vocês sabem, se para falarem com alguém, começam por dizer sempre que tomam só metade. Só toma metade. E, portanto, isto é o quê? Isto é uma forma de nós pormos o sistema nervoso parasimpático em ação. De uma forma assim muito básica, mas é isto. Nós queremos acalmar-nos, queremos lidar melhor com o nosso stress, temos que gerir melhor o nosso stress, não conseguimos fazê-lo de uma forma adequada, tomamos medicamentos. E, portanto, hoje nós sabemos que talvez o aspecto decisivo para isto seja, digamos, a capacidade que nós temos de acomodar esta sobreestimulação do sistema nervoso simpático. Porque, reparem, tudo isto é muito simples. Quer dizer, treinar ou trabalhar é fácil. O problema é recuperar. Se vocês olharem para aquela famosa curva que nós aprendemos todos na educação física, que é, quando isto é a capacidade funcional de um atleta, nós treinamos o atleta destas das suas capacidades, depois acaba o treino, alimenta-se, recupera, tal. Pronto, e se nós fazemos isto de uma forma adequada, acontece isto. O que acontece, exatamente, somos compensas zero. O que acontece é que pode acontecer duas coisas. Ou a intensidade do treino, ou a intensidade do dia de trabalho, ou a intensidade da medicação. Estão a ver as três áreas que eu estava a falar? Atletas, doentes e mundo das empresas, ou o nosso mundo profissional, ou o dia de trabalho é muito intenso ou o tempo de recuperação foi suficiente. E quando isto acontece de uma forma cíclica, vai dar neste resultado. Ou seja, a nossa performance começa a baixar. E uma das coisas em que talvez nós estejamos a tratar de forma pior é o sono. E se vocês pensarem, o sono, hoje há critérios internacionais e guidelines internacionais relativamente ao sono, portanto, isto não há mas nem mesmo mas, entre 7 a 9 horas é o que diz as guidelines, menos 7 é pouco, mais 9 é demais. E, portanto, isto não há grandes coisas para fazer. Isto é, não só a duração do sono é decisiva, como também a qualidade do próprio sono. E o que está a acontecer é que, se nós pensarmos bem, quais são os elementos que são altamente estimuladores de uma perturbação de sono? É o sistema nervoso simpático. Ou seja, vocês têm uma má qualidade de sono se tomarem muitos cafés à noite, se beberem muito, se estiverem sob, por exemplo, luzes muito intensas, se estiverem em ambientes altamente estimulantes, como seja som muito alto, etc. E exercícios muito intensos. Todos vocês concordam comigo. Ou seja, é exatamente por isso que, quando um tipo vem de uma discoteca à noite, embora venha cansado, tem dificuldade em dormir, mesmo se tomar uns copos, vai dormir mais rapidamente, mas tem um sono de má qualidade, os ciclos de sono são perturbados. Quando é que isto acontece? Quando, por qualquer razão, quem tem miúdos sabe perfeitamente isso, que teve que ir à urgência de noite com o miúdo e teve uma situação de stress na urgência, quando chega à casa quer adormecer e não consegue porque está muito excitado. Acontece muito também quem vai fazer uma futebolada à noite e depois quer dormir e não consegue, ou então nos atletas que fazem, e agora há aqui um detalhe, que isto tudo se vai juntar àquilo que eu estou a dizer. E aqui há aqui um detalhe importante, que é juntar duas coisas que se maximizam, que é a intensidade do esforço e a luz.
Já não estou a falar só de som, já estou a falar da luz. Por exemplo, uma das coisas que nós hoje sabemos que os atletas, por exemplo, os jogadores de futebol, têm dificuldade em dormir a seguir aos jogos, é não só pelo stress psicológico, não só pelo stress fisiológico, mas pela quantidade de luz que tem numa altura em que a glândula pineal deveria estar a receber escuridão, passa a receber muita luz. E, portanto, estão a ver que está aqui criado um ambiente para nós ficarmos assim. Isto aqui nos atletas chama-se overtraining, para nós chamar-se burnout, mas nós muitas vezes estamos aqui. Ou seja, estamos como que uma sobreestimulação do ponto de vista simpático. Pronto. E chegamos agora a umas coisas que começaram a ser meias, enfim, muito divulgadas, etc., que são os chamados desafios, não é? Os desafios, eu vou conseguir, eu tenho, tudo é possível, o que é preciso é foco, eu estou sempre a ver essas coisas no Facebook, foco e tal, foco. Eu, se às vezes pusessem o foco noutras coisas, era bem mais útil. Mas, de todo modo, eu sou muito crítico relativamente a isto, porque eu acho que quando as pessoas, eu digo assim, quando um tipo tem, quando diz, porque as pessoas não têm força de vontade, isto é preciso saber fazer, conseguir fazer e tal, bem, sim, eu só pergunto uma coisa, a resiliência e a capacidade de sofrimento e de superação, etc., muitas vezes só está direcionada para este tipo de coisas. Eu pergunto, então levanta-te às 6 da manhã e aprende a tocar violino, a ver se consegues. Ou aprende uma língua às 6 da manhã. Tem aulas às 6 da manhã a aprender uma língua, a ver se consegues. E custa muito, de facto. O problema é que muitas destas coisas em que nós, enfim, estamos sistematicamente a valorizar os exercícios, às vezes demasiado intensos, que custam muito, etc., e que dizem muita força de vontade, mas, de facto, esta força de vontade que as pessoas têm, e que são muitas vezes alvo, as pessoas que não o fazem são alvo de críticas, porque as pessoas não têm força de vontade, não saem da sua zona de conforto, isto é preciso ter foco para fazer as coisas, seguir em frente, aquelas frases de Facebook, mas, na realidade, se eu perguntar, em vez de eu pedir isto, se eu pedir para fazer outras coisas, que também exigem muito esforço, muitas vezes as pessoas não os conseguem fazer porque não têm essa capacidade de focar que só têm para algumas coisas e não têm para outras. E, portanto, hoje passaram a estar muito na moda este tipo de atividades e agora vamos olhar para elas de uma forma um bocadinho mais crítica. E a primeira é esta, que é quem é que resolve isto? Ou seja, quando as pessoas fazem exercício de altíssima intensidade, seja que exercício for e que tipo de exercício for, há sempre um impacto do ponto de vista muscular, que aqui está muito bem descrito, não é? Isto é um músculo controle, normal, isto é um músculo em exercício, isto é um músculo completamente desorganizado, exatamente aqui, mas aqui de uma forma até mais intensa. E o que nós vemos é uma agressão muscular muito intensa, que até se pode... Cadê a fotografia antes? Que aqui até se pode ver de uma forma mais interessante e que me remete para aquilo que eu quero falar, que é, se vocês repararem, isto é uma fibra muscular aqui com a estriação, lembram-se das bandas Z, aqui como se estivesse rota, e aqui o que nós estamos a ver é uma infiltração. Infiltração do ponto de vista de células do sistema inflamatório, que é uma coisa típica que acontece quando nós fazemos exercícios de alta intensidade. E, portanto, nós não podemos olhar para os exercícios de alta intensidade apenas como uma coisa que é muito interessante, que é muito importante, que aumenta muito a taxa metabólica basal, que aumenta muito o EPOC, aquelas coisas todas, mas temos que ver também a outra face da moeda. O exercício, para mim, eu não sei se vocês concordam comigo, mas o exercício, para mim, tem que ser visto como se fosse um medicamento, no sentido farmacológico do termo. Ou seja, tem indicações, tem contraindicações e tem efeitos secundários. Todo o exercício tem. E, portanto, vale a pena olhar para os efeitos secundários. E talvez, nos exercícios intensos, talvez as coisas mais interessantes que podemos pensar é que o exercício intenso é altamente pró-inflamatório. Portanto, isto é uma coisa indiscutível, é uma coisa que acontece, é uma coisa que não tem, digamos, não há dúvidas sobre isto, é altamente pró-inflamatório, tem inclusivamente uma resposta muito parecida a uma infecção. Se vocês hoje fizerem um exercício muito intenso e se amanhã forem fazer análises de manhã e não disserem ao médico que fizeram um exercício muito intenso, ele vai provavelmente pensar que vocês estão com uma infecção vírica até, porque a proteína C reativa sobe, a fosfatase alcalina até sobe também, há um aumento da concentração de leucócitos, muitas vezes até a inversão da fórmula, ou seja, há um conjunto de respostas que são muito semelhantes, inclusive a uma infecção, que são passos decisivos que as pessoas têm que os fazer, ou seja, a inflamação hoje é um processo normal, que hoje percebemos que é decisivo para a regeneração, portanto nós temos que passar por isso. O problema é que nem toda a gente o pode fazer, nem toda a gente o deve fazer, nem toda a gente o beneficia e provavelmente, se calhar, a intensidade desta inflamação tem que ser muitas vezes revista. Ou seja, aquilo que nós sabemos é que quando fazemos
um exercício moderado, nós sabemos que esse exercício é altamente imunoestimulador, e quando fazemos um exercício intenso, o exercício é imunodepressor. Isto é uma coisa que vem fundamentalmente desta resposta altamente pró-inflamatória, que, se vocês pensarem bem, daquilo que nós tínhamos visto, se nós olharmos para o ambiente em que a maioria das pessoas trabalham, esse próprio ambiente já é altamente pró-inflamatório. Se vocês pensarem uma coisa engraçada, não sei se isto é conversa de velhote, mas eu lembro perfeitamente de ser uma frase uma expressão que se utilizava muito, que era dizer assim, aquele tipo teve um discurso muito inflamado. Esta é uma frase que alguns conhecem, não é? Ele teve um discurso muito inflamado. E, de facto, um discurso inflamado é isto mesmo. O que é um discurso inflamado? É o discurso que eu estou a fazer agora, que é uma alta estimulação simpática, uma grande produção de hormonas de stress, um aumento do fluxo sanguíneo na minha cabeça, uma diminuição de fluxo no meu estômago, uma diminuição de fluxo no meu aparelho reprodutor, uma diminuição da imunidade. Isto é um discurso inflamado. Ou seja, o que nós estamos é num ambiente de um ambiente altamente pró-inflamatório de uma forma geral, que muitas vezes aquilo que vai acontecer é que nós somamos a isso a intensidade do exercício. E isto é de tal maneira interessante que até o American College of Sports Medicine fez uma fact sheet a falar sobre isso, que é os programas de condicionamento extremo. Aliás, é muito engraçado porque esta ideia do ao match too much, mesmo no desporto de alto rendimento, começou a ser objeto de mais atenção. De facto, as pessoas estão, se calhar, a treinar em demasia, estão a treinar demasiadas horas, com intensidade demasiado elevada, e mesmo no desporto, já não estou a falar no exercício propriamente dito, mesmo no desporto, o que nós percebemos é que o desporto começou a aumentar sistematicamente as lesões em algumas modalidades, especialmente quando os níveis de competição acontecem de uma forma mais exagerada. Ou seja, aquilo que nós sabemos é isto. Aquilo que nós sabemos é que, na realidade, esta relação entre adaptação, entre carga e adaptação, é aquilo que nós vamos conhecendo. Percebemos que quando não respeitamos isto acontece. Agora, há aqui coisas mais engraçadas. Quando não respeitamos isto, quando não respeitamos estas curvas, o resultado é este. Agora, eu acho que vale a pena pensarmos nos exercícios intensos, demasiado intensos, nesta perspectiva. É que não podemos pensar, e por isso é que eu fiz esta introdução toda, é que não podemos pensar na pessoa que está à nossa frente para fazer exercício como ela estando zerada. Ela não vem zerada, ela vem de trás com isto tudo. Ela vem de trás com um ambiente altamente pró-inflamatório provocado pela própria vida, de uma forma geral. E com o organismo dela a dizer para que, ao fim do dia, aquilo que ele vai ter que fazer é aumentar a componente parasimpática e não aumentar a componente simpática. E por isso e é muito interessante perceber que, na realidade, esta curva em U que nós muitas vezes conhecemos, quando começamos a aumentar, isto está a falar de lesão, mas podia ser de imunidade. Ou seja, nós quando treinamos de uma forma adequada, aumentamos a nossa imunidade, diminuímos o nosso risco de lesão. Quando exageramos, e reparem se eu estou a ser claro, quando eu digo que aumentamos a intensidade, eu estou a juntar a intensidade da forma como nós estamos à intensidade do próprio exercício. Não é olhar só para o exercício, é olhar para como eu estou. O mesmo exercício feito por nós os dois, eu que tenha vindo de uma situação de um dia calmo, etc., vou acomodar de uma forma completamente diferente da dele se vier de um dia de trabalho intenso, de responsabilidades, etc. E então o que eu quero dizer é que no caso das pessoas que fazem atividade física, não estou a falar de atividade física, não estou a falar de atividade física como atletas, mas atividade física de exercício, de academias, etc. O que acontece é que nós sabemos que os atletas portanto, dessas áreas têm uma curva muito mais em U do que os outros. Ou seja, quem não é atleta de alto nível sofre muito mais com isto. Ou seja, esta curva fica muito... Enquanto esta curva aqui fica muito mais... É um S-shaped curve, não é? Faz uma coisa assim. Esta não. Faz uma curva muitíssimo mais acentuada. Isto vale a pena pensar porque, lembram-se de eu ter dito, em fisiologia ou na biologia de uma forma geral, tudo se paga. É a lei da ação-reação. Isto não há coisas inócuas. É como comer uma francesinha e depois ir correr. Não, francesinha, é frango de lips, tudo a hips. Já está feito. Agora podemos tentar eventualmente atenuar as coisas. Mas o impacto está feito. Uma noite mal dormida é uma noite mal dormida. Hoje há uma coisa muito bem estudada que se chama social lag, que é, ao fim e ao cabo, o quê? É as pessoas que dormem mal durante a semana
e estão à espera, como eu agora, de quinta-feira ou sexta-feira, para dormir até tarde para tentar recuperar. Qual é que vai ser o resultado? Por acaso agora está bom tempo, mas quando está num dia normal, o que vai acontecer é que eu vou-me levantar à 1 da tarde, vou fazer um brunch em casa, saio para a rua às 3 da tarde, apanho 2 horas de sol, é a mesma coisa que ter ido para a Tailândia, só que sem gastar dinheiro. Porque, de facto, sob o ponto de vista do ritmo circadiano, são 2 horas de sol ou 3 horas de luz. A minha glândula pineal fica completamente louca. Portanto, este tipo de coisas, não há compensações. Isto não é possível compensar. E, portanto, o que isto significa é que nós, aquilo que fizemos está feito, o que fizemos antes. E isso tem um preço. E um dos preços interessantes é isto. É, de facto, o impacto que isto tem sobre o chamado eixo hipotalâmico hipofisário adrenal. Ou seja, eu vou-vos dizer, eu, durante muitos anos, aqui o Manuel também, que também frequenta muitos congressos, frequenta mais do que os que eu frequento, porque eu já frequentei mais do que eu frequento agora, mas era raro não haver um congresso de medicina desportiva que não se falasse sobre overtraining. Era uma coisa habitualíssima. E sabem uma coisa engraçada? Não havia nenhum congresso que não se falasse sobre treino. E era muito engraçado uma coisa que era, sabem qual é a minha experiência? Nunca vi ninguém sobre treino. Em overtraining, na minha vida profissional, nunca vi. Estou-me a lembrar talvez de um caso. Sabem qual é a minha experiência profissional agora? E pouquíssima, porque eu dedico um pouco a isso. Mas nos últimos 1 ano e meio, vi 5 pessoas com síndrome de overtraining. Marcado. Ou seja, com aquilo que está descrito como overtraining. Alterações do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, alterações hormonais marcadas, diminuição da imunidade, alteração do sex drive, alteração do peso, ou seja, coisas típicas, e pessoas tudo com à volta dos 40 e poucos anos, a fazerem atividades extremas, que, lá está, não é que o treino seja demasiado intenso, o problema é que eles não recuperam de uma forma adequada, nem o ambiente fisiológico deles está propício para acomodar aquilo. O que é o esquema normal deste tipo de pessoas? Vejam. São pessoas, muitas vezes, até com alguma, de um ponto de vista económico, pertencem a classes relativamente mais altas, porque é caro. Muitas destas atividades vocês sabem que são caras. E o que fazem é, muitas vezes, treinam antes do pequeno almoço, treinam em jejum, ou então comem qualquer coisa, vão treinar, vão trabalhar. Normalmente têm trabalhos intensos, etc., de responsabilidade. Estão a ver? Aumenta a estimulação simpática. Almoçam uma coisa ligeira para ser rápido, para poderem aproveitar o tempo, ao final do dia ainda irem treinar outra vez e ao fim de semana então acham que o mundo vai acabar e treinam 2 ou 3 vezes no sábado e domingo. Portanto, este ambiente todo, o que corresponde é um aumento, uma alteração deste eixo hipotalâmico, com produção de cortisol, aqui está o tal slide que eu estava a dizer relativamente aos miúdos que têm perda de audição. Portanto, uma grande produção de cortisol. O cortisol tem que servir fundamentalmente para isto, para o fight or flight, e nós sabemos que na realidade o cortisol tem um papel aqui importantíssimo do ponto de vista daquilo que é a nossa regulação hormonal do ponto de vista geral, não é? Só que quando em níveis elevados, nós pagamos alteração da glicemia, alterações da memória e da atenção, níveis elevados de cortisol estão associados a memórias de curto prazo mais reduzidas, aumento da pressão, diminuição da sensibilidade à dor, diminuição da serotonina, alterações do sistema imunitário. Então é muito interessante que nós olhamos e começamos a perceber que muitas destas pessoas estão a treinar e vêm de um dia com níveis de cortisol muito elevados provocado pelo trabalho que têm e vão chegar ao final do dia e vão dar mais um shot de cortisol. E é isso que a mim, de facto, às vezes me faz questionar sobre a vantagem e a lógica deste tipo de exercícios ou deste tipo de atividades, particularmente para este tipo de pessoas. Eu não estou a falar para toda a gente, é claro que há muita gente que pode fazer isto. Eu estou a dizer é que para a minha realidade que eu conheço, outros conhecerão outras, para a minha realidade que eu conheço, daquilo que são as pessoas com níveis, enfim, que vivem a vida como nós hoje estamos a viver, uma vida altamente estressante, uma vida altamente estimuladora do sistema nervoso simpático, uma vida altamente estimuladora da produção de cortisol e chegam ao fim e vão fazer isto. Ou seja, o que acontece é que nós estamos muitas vezes a fazer uma hiperprodução de cortisol já durante o nosso dia e vamos chegar ao final. Eu estou a falar do cortisol como podia falar do eixo hipotalâmico todo, não é? Mas pronto, estamos a utilizar este marcador. E depois passa a acontecer uma coisa muito engraçada, que é isto.
também não vou dizer de quem é, mas que é, estão a ver, estou cortisol durante manhã, hora do almoço, ao lanche e ao jantar, e acontece uma coisa muito interessante, que é chegar à noite praticamente com uma produção de cortisol muitíssimo baixa. Isto é uma coisa que é muito comum, normalmente isto chamar-se-ia, entre comas, ou pelo menos não era isto, mas pronto, a tendência era chamar-se a isto de fadiga adrenal, ou seja, o que hoje se começou a perceber é que, na realidade, os órgãos entram em fadiga. Nós conhecíamos isso para o pâncreas, por exemplo, não é? Hoje começamos a perceber que, não sendo fadiga adrenal do ponto de vista clínico, no sentido clínico do termo, portanto não é uma doença, mas é uma coisa que eu chamaria fadiga adrenal subclínica. Ou seja, as pessoas, o que seria de esperar era um tipo chegar ao final do dia e ter o cortisol aqui em cima, chegam aqui e têm aqui. E isto, uma das possíveis razões para isto é shots de cortisol durante todo o dia, durante meses, durante anos, em que chegas a uma altura e que as adrenais começam a não produzir cortisol em quantidade suficiente. E, portanto, isto é qualquer coisa que depois tem um impacto enormíssimo sobre o nosso corpo. Uma das coisas muito interessantes é isto, que é aquilo que se chama sugar craving, por exemplo, que é as pessoas chegarem ao final do dia, à noite a casa e terem necessidade, por exemplo, de comerem coisas muito açucaradas. Já viram que o cortisol tem um impacto também na nossa glicemia, na regulação da glicemia. E, portanto, há um conjunto de alterações, mesmo do ponto de vista comportamentais, que está muito ligado a esta diminuição do cortisol. E esta diminuição do cortisol, ou o aumento exagerado do cortisol, está diretamente relacionado com a intensidade fisiológica, que é agravada muitas vezes pela intensidade do exercício. E por isso, muitas vezes, aquilo que acontece é que nós não estamos a respeitar isto. Ou seja, quando nós estamos durante o dia todo assim, e depois deveríamos chegar ao final do dia a fazermos isto, o que nós estamos a fazer é escolher atividades que muitas vezes não são mais do que mais uma carga do ponto de vista do sistema nervoso simpático. Aliás, uma das coisas que eu também faço na minha atividade profissional, e cada vez faço mais, que é olhar para a variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca é um tema que eu lembro-me de ter trabalhado há 20 anos atrás, ainda não havia meios para avaliar a variabilidade, mas para quem está menos identificado é uma forma indireta e não invasiva de avaliar a componente simpática e parasimpática. Ou seja, o que nós estamos a encontrar é gente que deveria à noite estar com o sistema nervoso parasimpático em ação, tal como eu agora deveria estar e não estou, e está com o sistema nervoso simpático em overexcitement. Ou seja, isto é a mesma coisa que eu agora saí daqui, não é? Se vocês medirem os meus níveis de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, etc., estão todos muito mais altos, e agora saí daqui, ir agora para um ginásio e fazer uma ação de crossfit durante uma hora e meia, ou então ir fazer uma aula de cycling aos berros com uma intensidade enormíssima, com luz a dar-me nos olhos, com música alto. Isto o que é somar cortisol ao cortisol que eu tenho. É somar adrenalina e noradrenalina, adrenalina e noradrenalina que eu tenho. Vou-me dizer, mas eu sinto muito bem com isso. Sim, também eu me sinto bem a comer cornetos e não me faz bem. Portanto, ou seja, a sensação não é um bom indicador de tudo. E, portanto, esta ideia, percebem que eu cada vez olho mais para ela, que é a lei da ação-reação, é qualquer coisa que nós temos que perceber. Sou pena de começarmos a sentir um pouco isto, não é? Nós começamos a sentir como que o nosso corpo queimar. E quem é que paga isto? Olhem, eu acho que paga a nossa imunidade. É muito engraçado. Eu outro dia entrei no consultório do meu dermatologista e quando entrei ele tinha um papel à frente, tinha 3 S. Eu disse, olha, peço desculpa de ter visto isto, mas de certeza que esteve a falar do herpes. É isso. O herpes é provocado pelos 3 S. Secura da pele, só e stress. Mas já o stress, não, stress por causa da imunidade. E, portanto, ou seja, quando eu tenho um ambiente altamente estimulante, daí é que por isso é que as pessoas quando estão muito cansadas têm têm mais erupções de herpes, de fungos, de infecções das vias aéreas superiores. Portanto, há um conjunto de alterações. Quem é que paga? Tornamos-nos mais inflamados. Agora vejam como é que isto pode ser uma coisa sensata. Uma coisa sensata, se nós hoje percebemos, se vocês hoje forem olhar, por exemplo, para a European Heart Association e forem ver o cálculo dos fatores de risco de acidente cardiovascular, quando se junta ao colesterol, ao sedentarismo, ao tabaco, à hipertensão e se junta uma doença, por exemplo, autoimune e inflamatória, o fator de risco dispara. Por causa da inflamação. Hoje todos nós estamos muito mais preocupados com a inflamação do que com o colesterol.
embora o colesterol seja importante, também não é essa conversa que afinal não interessa nada, até é bom ter muito, mas claro que o colesterol hoje passou a ser visto de uma forma também um bocadinho diferente, olhar para o colesterol, mas olhar fundamentalmente para a inflamação. E portanto, se é isto, como é que é possível que nós estejamos a estimular ambientes altamente pró-inflamatórios? O risco cardiovascular, como eu estava a dizer, o tecido ósseo, como vocês sabem, a absorção e a mineralização óssea fica comprometida quando o stress mecânico é muito exagerado. A pele, como eu estava a dizer, não é? Aliás, não é por acaso que as senhoras andam sempre à procura de cremes com antioxidantes, porque, de facto, o que acontece é que quando nós oxidamos muito, envelhecemos mais rapidamente. As vias aéreas superiores, como toda a gente conhece, a regulação hormonal. Eu gostava que vocês vissem algumas, como aquelas análises que estavam ali, como de facto alterações significativas, ou seja, há um conjunto de mecanismos que fazem com que, e de respostas que fazem com que nós não possamos olhar para o exercício intenso apenas para o exercício intenso. Nós temos que olhar para o exercício intenso, para quem é que ele é intenso. E há pessoas a quem o exercício intenso me parece que é mais do que adequado, não tenho nenhum óbvio sobre isso, mas acho que vale a pena olhar para o exercício intenso também da outra face da moeda. Ou seja, eu acho que face a este ambiente que nós muitas vezes vivemos, um ambiente pesado de exigência, etc., temos que nos proteger um pouco. Ou seja, uma coisa é um tipo ser atleta, uma coisa é um tipo ser novo, outra coisa é um tipo que ter 40 anos, ou 50 anos, ou 60 anos, ter um trabalho exigente, ter uma família exigente, ter responsabilidades elevadas, ter um nível de stress na sua vida muito elevado e pensar que as pessoas estão todas prontas para treinar da mesma forma como se não tivessem. E, portanto, vale a pena distinguir estas duas áreas. Uma coisa que é para pessoas que estão suficientemente preparadas e outra coisa é para pessoas que não têm, nem de longe nem de perto, este nível de preparação.